Com a crescente evolução do mundo tecnológico, a gente se depara com um problema. Precisamos de uma senha única para cada serviço, mas como vamos nos lembrar quais são as senhas? E se essas senhas são complexas, isso piora tudo. Então, fique comigo nesse vídeo que a gente vai ver como utilizar e instalar um dos melhores gerenciadores de senha gratuitos e open source disponíveis no mercado, logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. Conforme comentado, o assunto de hoje é gerenciador de senhas. O gerenciador de senhas escolhido para o tutorial de hoje foi o KeePass XC, um gerenciador open source e multiplataforma, ou seja, ele funciona tanto para o Windows, como para Mac, como para Linux e em várias distribuições Linux. O seu repositório oficial está aqui no GitHub, tá? Tem todo o código-fonte aqui. Se você quiser dar uma analisada, ver o código antes de instalar, caso você tenha essa habilidade, você pode analisar sem problemas, ok? O KeePass XC ele nasceu como um fork do projeto KeePass X, que por sua vez nasceu do KeePass. O KeePass ele só funciona para o Windows, então a comunidade acabou criando o KeePass X para funcionar no Linux também, mas acabou que o time não levou muito à frente e ele parou no tempo. Então uma nova equipe assumiu, open source também, e assim lançaram o KeePass XC, com várias funcionalidades. A gente até pode ver aqui que tem autotype, ou seja, digitação automática em serviços ou sites. A gente tem geração de TOTP, que é a autenticação em duplo fator, tá? A gente pode utilizar ele também para isso. E também a gente pode gravar nele, além de senhas, a gente pode gravar arquivos, ou seja, arquivos que a gente quer guardar com maior segurança, a gente pode colocar também no banco de dados do KeePass XC. Agora vamos para a parte de instalação. A primeira parte vai ser no Windows, então fiquem com o tutorial de como instalar o KeePass XC no Windows. Bom, para a instalação em sistemas operacionais Windows, a gente pode, aqui já no site do KeePass XC, clicar direto aqui nesse botão ou vir aqui em Download, escolher o Windows, ele já vem pré-marcado com o seu sistema operacional, certo? Você pode baixar a versão que é instalável no seu computador ou a Portable. Você seleciona a versão conforme o seu sistema operacional, será 32 ou 64 bytes, e aí é só baixar. Após feito o download, ele vai gerar o arquivinho, tá? Basta dar um duplo clique nele e a gente vai iniciar a instalação. A instalação é muito simples, é só dar Next, aceitar os termos, Next, selecionar o lugar onde o KeePass vai ser instalado, ok? Dar mais um Next e Install. Ele vai instalar como administrador, então ele pede permissão. Só esperar ele terminar aqui, clicar em Finish, deixar marcada essa caixinha e o seu KeePass XC já está instalado no Windows. Voltando agora para o Linux, a distribuição que eu estou utilizando é o Ubuntu, então eu vou ensinar a utilizar e a instalar com base no Ubuntu, mas aqui no site oficial, na aba Download, tem tutorial para várias distribuições. O tutorial para Ubuntu e Debian é o mesmo, tá? Porque o Ubuntu é baseado no Debian, então a maneira de instalar é igual. Caso você utilize Fedora, CentOS ou Arch, aqui tem todas as orientações, tá? A gente pode instalar também utilizando o AppImage, que seria como um portable do Windows, ou com um pacote Snap. Eu não sou muito chegado em pacotes Snaps, então vamos instalar pelo repositório oficial do Ubuntu. Para isso, basta a gente abrir aqui um terminal, ok? Digitar sudo apt install KeePass XC. Muito detalhe aqui, sempre coloquem o C no final, porque o KeePass X ainda está em alguns repositórios. Então daqui a pouco você acaba instalando a versão mais antiga, que não tem mais atualizações de segurança e nem mais suporte. Então pode
ter algum problema de banco de dados invadido ou algo desse tipo, tá? Vamos digitar a senha. Ele é bem levinho, vai utilizar 11 megas do meu armazenamento. Vamos esperar ele terminar aqui de instalar. Bom, terminada a instalação, agora a gente pode ou chamar ele aqui pelo terminal, tá? Ou pesquisar por ele aqui, ele já está instaladinho aqui. Vou abrir ele. Isso aí. Caso você tenha utilizado alguma outra versão do KeePass, você pode importar o banco de dados daquela versão, tá? Ou você pode importar um arquivo CSV, caso você venha de gerenciadores como LastPass ou OnePassword, que são gerenciadores que eu tenho uma opinião que vou dar em outro vídeo, mas você também pode importar aqui, tá? Então vamos lá. Como eu não tenho nenhum banco de dados aqui, eu vou criar um novo banco de dados, certo? Aqui você escolhe o nome para o banco de dados que você quer dar. Eu vou deixar aqui como senhas. Aqui a gente vai escolher a criptografia do banco de dados. Muito cuidado aqui, eu recomendo deixar aqui nos 2 segundos mais ou menos, que se colocar para 5 segundos aqui, ele pode demorar, caso você não tenha um computador muito bom, na hora de abrir o seu banco de dados. Na hora que você precisa de uma senha, talvez ele vá demorar um pouquinho mais. E se você botar muito pouco tempo, a criptografia não será muito forte. Então eu recomendo deixar mais ou menos aqui entre 1 e 2 segundos. Formato de banco de dados a gente deixa o 4.0. Em definições avançadas a gente não mexe. A gente deixa esse algoritmo de encriptação aqui, tudo como é que tá, certo? Definições básicas, vamos dar um continue. Agora a gente vai ter que adicionar uma senha para esse nosso banco de dados, que é a senha mestre. Essa senha é muito importante que você coloque uma senha forte, mas que você consiga lembrar. É a única senha que você vai precisar lembrar. As dos outros serviços vão ser adicionadas aqui dentro depois. Como esse é um tutorial, eu vou colocar uma senha bem simples, que vai ser a senha teste, ok? Aqui também você pode adicionar arquivos chaves, que ele só pode abrir o banco de dados com a senha e com o arquivo, ou adicionar uma YubiKey caso você tenha uma YubiKey, né? Caso você queira só a senha, simplesmente coloque ela e clique em Done. Pronto, ele criou o banco de dados, até aqui eu tinha um banco de dados antigo. Vou salvar ele aqui na área de trabalho como senhas. Ok, save. Vê que ele criou aqui um arquivo do KeePass, certo? E agora a gente já está dentro do software. Bom, agora que já instalamos o KeePass XC e já criamos uma base de dados também, a gente pode passar para a parte de configuração, como aumentar a sua segurança e usabilidade nesse software. Isso é igual para todas as plataformas. Para acessar, basta você vir aqui em ferramentas, em configurações, ou clicar nessa chavezinha aqui que vai chegar no mesmo jeito para cá. A primeira parte aqui em configurações básicas, vocês deixem conforme eu marquei aqui, tá? Que com isso ele vai, como é que posso dizer para vocês? Sempre que eu minimizar o KeePass XC, ele não vai ficar como um ícone aqui assim. Que isso pode atrapalhar, às vezes a barra de tarefas está cheia ou algo desse tipo. Então, sempre que eu minimizar ele vai aqui para a bandeja do sistema, ficando como um íconezinho ali no cantinho, não atrapalhando ninguém. Para abrir novamente ele, é só dar um duplo clique que ele volta para essa janela, tá? Então, vocês deixem marcada conforme eu marquei aqui na minha configuração. Aqui em autodigitação, também essas 3 checkboxes já vêm marcados por padrão, então não precise tirar, deixem ele normal como está ali. E definam um atalho para a autodigitação, ou seja, o que esse atalho vai fazer? Quando você está lá no site, você quer acessar, fazer login naquele site. Você não precisa vir, abrir o KeePass, copiar o usuário, copiar a senha, colar lá e aí fazer o login. Você pode utilizar essa tecla de atalho, Ctrl mais K ou Ctrl... A tecla que você definir, por exemplo, Alt... Opa, fiz alguma coisinha errada aqui. Vamos botar, por exemplo, Ctrl O.
Então, sempre que eu teclar Ctrl O, ele vai abrir a autodigitação para mim, pedir a minha senha, e aí ele vai preencher automaticamente o usuário e senha, tá? Atraso, aqui vocês também não precisam mexer, pode deixar padrão como é que tá. Na aba Segurança, também vocês deixem marcado conforme está marcado aqui para mim, mas o mais importante são esses dois checkbox. O que eles vão fazer? O primeiro, ele vai limpar o seu Ctrl+C, ou seja, você copiou uma senha, 10 segundos depois ele vai limpar essa área de transferência, evitando que você cole a senha em conversas ou sem querer em algum outro site e acabe espalhando para pessoas que você não queira que saibam as suas senhas. Isso evita esse tipo de problema, tá? E travar o banco de dados. Ou seja, passou um tempo, você não utilizou o banco de dados e ele está desbloqueado, ele vai bloquear e não vai permitir acessar sem a senha mestre. Se você quer ver de novo as senhas, vai ter que digitar novamente a senha mestre, tá? E também essa aqui é muito importante, esse segundo checkbox aqui. Sempre que a gente minimiza e ele está desbloqueado, ele bloqueia o banco de dados, tá? Que a gente acaba entendendo que eu minimizei e eu não vou mais utilizar, então bloqueia para mim. Se ele não tiver marcado aqui, vai passar os 240 segundos e ele vai acabar bloqueando também, tá? É importante você deixar marcado conforme está aqui. Feito isso, basta dar um OK e aí já está configurado o KeePass X para maior segurança e maior usabilidade. Agora a gente vai aprender a como utilizar o KeePass XC, tá? Como eu minimizei o meu banco de dados antes, ele acabou bloqueando. Então, para mim acessar, eu vou ter que digitar novamente a senha mestre que eu defini lá na instalação. Ele desbloqueou, deixa eu apagar esse grupo aqui, e aí a gente vai criar um novo grupo do zero, tá? Para criar um novo grupo, eu gosto de dividir em subgrupos as minhas senhas, por exemplo, estudos, bancos e por aí vai. Para isso, basta clicar com o botão direito aqui em raiz, novo grupo, e dar um nome, por exemplo, estudos, tá? O resto você não precisa mexer. Aqui em ícone, caso você queira utilizar um ícone para diferenciar, vou colocar esse aqui. E aí é só clicar em OK que o grupo está criado, certo? Agora a gente vai inserir uma senha dentro desse grupo. Para inserir senhas ou entradas, você pode vir pelo menu Entradas e Nova Entrada, utilizar o atalho Ctrl N ou utilizar essa chavinha que está aqui na barra de ferramentas, tá? Aqui em título, você vai colocar o nome do serviço ou do site, vamos supor Google. Nome de usuário quase sempre é o seu e-mail, mas aí você vai variar de site para site. Aqui vamos colocar email@email.com.br. A senha, se você já tem um cadastro nesse serviço e você só está cadastrando no KeePass, você coloca a senha que você já cadastrou. Agora, se você está fazendo em paralelo com um cadastro em um novo site, você pode utilizar o gerador de senhas aqui do KeePass, tá? Que é muito bom. Ele vai te dar a qualidade de senha, você pode escolher se você quer ASCII estendido, o que você quer que tenha na senha, né? Vamos selecionar essa, clicar aqui em aceitar, ele já preenche os dois campinhos para mim. E aqui eu vou colocar a URL de login, por exemplo, google.com.br/login, vamos supor, ou algo desse tipo. Também você pode escrever aqui algumas notas, e é isso. Aqui em avançado, ícone, autodigitação, a gente não precisa alterar. Clicando em OK, a gente já inseriu aqui uma senha no nosso banco de dados, tá? Só para testar, se eu minimizar agora aqui, vocês podem ver que ele bloqueou o banco de dados, tá? Dá um duplo clique, eu preciso digitar minha senha mestre de novo para ter acesso às minhas senhas. Bom, agora que já configuramos uma nova entrada aqui com o google.com, utilizando como exemplo, vamos tentar fazer login aqui no site para mostrar como funciona esse esquema da autodigitação, tá?
Eu estou aqui na página de login do Facebook, vou apertar aquela tecla de atalho que eu defini lá nas configurações, que foi Ctrl O. Ele vai aparecer para mim desbloquear o banco de dados, vou digitar a senha que eu inseri na hora da criação do banco de dados e dar um Enter. Ele vai pesquisar sobre entradas que batam com essa URL ou o nome, tá? E ele me diz que ele achou essa entrada aqui. Quando eu der um Enter, ele vai preencher o e-mail e vai dar um Tab para tentar preencher a senha. Porém, esse login do Google ele é em 2 etapas. Eu tenho que dar um próximo aqui. Então acaba que para esse tipo de login o KeePassXC ele não funciona muito bem a autodigitação. Para sites como, por exemplo, o facebook.com, onde ele tem os 2 campinhos aqui, ele acaba funcionando perfeitamente, porque ele vai digitar o e-mail, vai dar um tab, vai cair na senha, vai dar mais um tab, vai dar um enter e vai fazer login para você, ok? Para resolver isso também é muito simples, a gente pode desbloquear aqui o banco de dados, né? Teste. Vamos aqui na entrada do Google, a gente pode pesquisar aqui também por Google. Ele vai, se eu der um Enter, ele vai entrar na primeira entrada. Vamos sair aqui, vamos dar um OK. Clicar com o botão direito aqui, copiar senha, vir aqui no Google, colar e dar um próximo. Que aí ele vai inserir a senha e a gente vai poder fazer login normalmente, tá? Também o KeePass ele te permite anexar arquivos em entradas. Então você pode vir aqui em avançado e ele vai ter essa parte de anexos. Caso você, por exemplo, tenha uma entrada de arquivos de recuperação de autenticação em 2 fatores em alguns sites, você pode anexá-los aqui também, que ele vai ser encriptografado juntamente com o banco de dados do KeePassXC, tá? Basta só clicar aqui em adicionar, procurar o arquivo e colocar aqui e dar um OK, que ele já vai estar anexado. Então, pessoal, esse era o tutorial de como utilizar o KeePassXC. Ele é um software muito fácil, muito seguro, tá? E mais para frente a gente vai ter outros vídeos aqui no canal ensinando a como, por exemplo, fazer uma integração desse KeePassXC com o KeePass to Android, para Android, por exemplo, para ter as mesmas senhas, manter esse banco de dados na nuvem, por exemplo, que daí você pode acessar essas senhas de qualquer lugar. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, é o primeiro vídeo aqui do nosso canal, então eu peço desculpas se teve algum problema técnico de áudio ou algo desse tipo. A gente vai tentar melhorar agora, a gente vai melhorar ao longo do tempo. Eu agradeço muito a sua participação, não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos esse vídeo e dar um joinha. Abraços!